Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero começar essa reflexão com vocês lendo o Salmo 139. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 139. É um salmo um pouco longo, mas eu quero que você leia comigo com bastante atenção este salmo. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Eu quero, ao longo deste mês de maio, cultivar vida com você, irmão e irmã. A vida é o bem mais precioso que Deus nos deu. Mas é também verdade que nem sempre nós paramos para refletir a respeito disso, a respeito da preciosidade da vida. Nem sempre paramos para pensar na preciosidade que é respirar. Nem sempre paramos para pensar na preciosidade que é contemplar a natureza, a criação de Deus, na preciosidade dos relacionamentos que nós construímos. São tantas coisas, irmãos e irmãs, que envolvem a vida e fazem a vida valer a pena, mas nem sempre nós paramos para meditar, para refletir a respeito dessas coisas. De forma geral, o que se percebe é que as pessoas se acostumam a viver. E vivem sem se preocuparem em dar qualidade à própria vida, à própria existência. E quando eu falo aqui em qualidade, eu não me refiro, irmãos e irmãs, às coisas que nós adquirimos, aos títulos que nós possuímos, mas o sentido do que é viver, valorizando a vida nas mínimas coisas, na sua essência. Esse tempo pandêmico
que nós todos estamos submetidos, nos faz então questionar, nos faz perguntar sobre o que temos feito da nossa própria vida. Temos nós cultivado vida, irmãos e irmãs? Se nós quisermos pensar nesse cultivo da vida relacionado à pandemia, é preciso que nós nos perguntemos: estamos higienizando bem as nossas mãos? Estamos utilizando máscaras? Estamos ouvindo a ciência? Estamos tomando a vacina? Estamos nos distanciando para evitarmos aglomerações? Mas a falta de cultivo pela vida, querido irmão e irmã, não tem a ver apenas com esse nosso contexto pandêmico. É uma questão também antropológica. O ser humano, desde sempre, é um ser humano que na vida vive flertando com a morte. Por isso eu li com você o Salmo 139, porque este Salmo 139 nos ensina e nos inspira a cultivarmos a vida. E nos ensina a cultivarmos a vida também por meio de uma questão muito importante, que é cultivarmos bons pensamentos. Percebam comigo, irmão e irmã, na quantidade de vezes que a palavra pensamento aparece no Salmo. Por 3 vezes. No versículo 2º, no versículo 17 e no versículo 23. O salmista, ele sabe, a gente percebe isso no Salmo, que ele sabe que Deus dá conta de todos os seus pensamentos. Leiam novamente comigo o versículo 2º. Olhem só o que ele diz. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Um filósofo que viveu ali no início da Idade Moderna, chamado René Descartes, ele formulou uma máxima que é conhecida até hoje em nossos dias, que é a seguinte: penso, logo existo. O que ele diz é que se existimos no mundo, essa nossa existência, irmãos e irmãs, obrigatoriamente será acompanhada pelo pensamento, do início ao fim. Não tem jeito, irmãos e irmãs. Neste momento em que eu estou aqui falando com vocês, eu estou pensando na melhor maneira de formular a próxima frase. Neste momento, quem sabe que você está me ouvindo, você também esteja dividindo a sua atenção com outros pensamentos que populam aí a sua mente. Quais foram os pensamentos que ocuparam a sua mente ao longo desse dia? Quais são os pensamentos que ocupam a nossa mente ao longo da nossa vida, da nossa existência? O provérbio, lá no capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: prestem muita atenção. Tenham cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Parece-me, irmãos e irmãs, que Jesus conhecia muito bem este provérbio, porque lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: não é aquilo que entra no corpo humano que contamina, porque é de dentro do coração humano que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Esse salmista, irmãos e irmãs, é um ser humano condicionado por aquilo que pensa. É um ser humano condicionado por aquilo que pensa e que se vê assombrado pela realidade de que Deus, o Deus com o qual ele se relaciona, o conhece de maneira tal que sonda todos os seus pensamentos. Esse salmista, irmãos e irmãs, sou eu e você, somos nós, seres humanos que estão condicionados àquilo que pensam. A nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos.
Nós somos seres humanos que se relacionam com Deus e que por isso sabem que Ele dá conta de todos os nossos pensamentos. Repito a pergunta: no que você pensou hoje? No que temos pensado ao longo de nossas vidas? Temos cultivado bons ou maus pensamentos? Se cultivamos maus pensamentos, irmãos e irmãs, sejam eles quais forem, cultivamos a morte. Se cultivamos bons pensamentos, sejam eles quais forem, cultivamos a vida. Mas sigamos aqui olhando para o Salmo, porque o salmista não apenas sabe que Deus dá conta de todos os seus pensamentos, como também sabe que ele próprio não dá conta dos pensamentos de Deus. Se dessemos conta do pensamento de Deus, Deus deixaria de ser Deus e se tornaria o nosso ídolo. Ídolo é tudo aquilo que cabe na nossa cabeça, na nossa caixa, na nossa capacidade de refletir as coisas. O salmista, então, se coloca diante de Deus nessa conversa, que é uma belíssima oração, e sabe que nessa conversa há um relacionamento, irmãos e irmãs, que não é um relacionamento entre iguais. Ele é incapaz de mensurar a grandeza de Deus. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, também nos diz algo muito interessante, porque ele fala o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Palavra de Deus na boca do profeta. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, irmãos e irmãs, na incapacidade de penetrar todos os pensamentos de Deus, eu penso que o nosso salmista aqui, que reflete muito a nossa existência, ele está desfrutando e sabe que está desfrutando de um relacionamento entre pessoas que não são iguais. Nesta relação, ele sabe que Deus sabe tudo a seu respeito, mas ele não sabe tudo a respeito de Deus. É uma relação onde ele sabe que Deus está no controle, inclusive no controle da sua própria vida, porque os caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos, são mais santos, são mais nobres do que os seus próprios pensamentos. Saber que os pensamentos de Deus não podem ser alcançados por nós, e sabemos que os nossos pensamentos são plenamente conhecidos por Deus, deve ser para nós uma bênção. Não deve fazer com que nós nos relacionemos com Deus de maneira temerosa, mas pelo contrário. Justamente porque Ele sabe tudo, devemos suplicar a ajuda dEle para que nós possamos pensar melhor. E é exatamente isso que o salmista faz. O salmista, irmãos e irmãs, ele pede para que Deus o ajude a cultivar bons pensamentos. O profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, Deus vai dizer também, por intermédio do profeta, algo muito interessante. Lá, Deus diz o seguinte: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O salmista não sabe de todos os pensamentos de Deus, mas sabe que os maus pensamentos conduzem à morte. E ele não quer esse fim para si. Por isso, a sua oração final é uma oração que revela a sua entrega, a sua confiança naquele que pode nos ajudar a pensar melhor. E ele ora: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista sabe que a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos.
O salmista sabe que é inevitável pensar enquanto se vive. O salmista sabe que se relaciona com Deus, que conhece todo o seu pensamento e sabe, por fim, que este Deus, cujos pensamentos são mais elevados, pode o ajudar a pensar melhor, para que produza pensamentos que cultivem a vida e não a morte. Irmãos e irmãs, que bela oração, que oração linda esta oração do salmista. E o que eu aprendo com essa oração é que eu preciso exercitar bons pensamentos. Eu preciso, irmãos e irmãs, cultivar a vida da melhor maneira possível e, sobretudo, nesse tempo em que nós estamos vivendo, que é um tempo extremamente difícil para todos nós. Mas vejam bem, irmãos e irmãs, quando eu digo que nós precisamos viver e cultivar a vida da melhor maneira possível por causa desse tempo que nós estamos inseridos e que é um tempo difícil, eu não estou fazendo aqui um convite para que você esqueça o nosso tempo. Aliás, nós temos uma canção que na minha leitura nós sempre cantamos de maneira um pouco equivocada. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com o teu amor para o mundo agitado esquecer. Não, Deus não quer que nós esqueçamos o mundo. Deus quer que nós compreendamos o mundo. E nessa compreensão do mundo, como é que nós pensamos? Como é que nós refletimos? Nessa compreensão do mundo, nós nos apropriamos de maus ou de bons pensamentos? Pensamentos bons ou maus? De morte ou de vida? De amor ou de ódio? De paz ou de guerra? De solidariedade ou de individualismo? De empatia ou apatia? De partilha ou de avareza? De desejo de servir ou de ser servido? Quais são os nossos pensamentos, irmãos e irmãs? Tenhamos cuidado com aquilo que nós pensamos, porque nós somos dirigidos pelos nossos pensamentos. Como pessoas que têm buscado conhecer, servir, se relacionar com Deus, esse Deus, aliás, que tudo sabe, eu quero crer, irmãos e irmãs, que nós estejamos todos juntos na busca de experimentarmos bons pensamentos. E você pode até me dizer, pastor, eu não penso nada de mal a respeito dos outros. Mas eu fico pensando se não há também em nós o risco de pensarmos mal contra nós mesmos. Pensamentos de autopunição, pensamentos de autodestruição, pensamentos, irmãos e irmãs, que podem também, por causa dessa fixação em coisas ruins, nos fazer caminhar a passos largos para o caminho da morte. E aqui não apenas morte física, mas a morte espiritual. Nós somos conduzidos pelos nossos pensamentos. Para vivermos bem, irmãos e irmãs, para cultivarmos vida, é preciso que pensemos melhor. E para isso devemos contar com a ajuda de Deus. E junto ao salmista nós clamamos a este Deus. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse Deus cujos caminhos e pensamentos são mais altos que os nossos, veio a nós na figura humana de Jesus. Conheceu todas as questões que envolvem a nossa vida e os pensamentos que tomam conta do ser humano enquanto ser que vive. E esse Jesus que veio até nós e nos possibilita por meio da sua vida e nos capacita para pensarmos de maneira melhor, nos fala por meio do seu Espírito Santo. E eu quero aqui trazer a resposta de Deus por meio da boca do apóstolo Paulo para nós que clamamos, para nós que oramos. Sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
O apóstolo Paulo vai dizer para nós, então, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Finalmente, irmãos e irmãs, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, irmão e irmã. Cultivemos a vida. Cultivemos bons pensamentos, e que por meio de nossas vidas, o nosso Deus seja exaltado para todo sempre. Amém.